Olá, nós estamos aqui agora para a segunda técnica. A segunda técnica é a pintura country. Ela tem uma característica bem marcante. Os olhinhos, eles têm uma tendência a ser, para algumas pessoas, tristes. Outras pessoas acham que tem os olhinhos meio. Eu gosto muito. Mas já aconteceu de eu pegar a encomenda e a pessoa dizer, olha, eu quero esse ursinho, mas eu não quero esse olho, porque esse olho é muito triste. Então, mas é uma característica da pintura country. A outra é que a pintura country, a gente usa o pincel chanfrado. Se pintar aqueles rostinhos sem esse pincel exige treino, vocês imaginem então quanto vai exigir treino nesse aqui. Eu fiz assim, vocês vão receber 4 moldes, ou já receberam, né? 4 riscos de olhinho. Então, eu fiz assim, um olhinho que tem pálpebra, para poder ensinar, 2 olhinhos que não tem, e esse daqui que também não tem, mas que ele não tem aquele formato arredondado. Então, o que eu já fiz? Eu já tirei o risco daqui e já passei pro meu EVA, tá? O risco já foi passado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu dei uma manchadinha de tinta aqui, mas depois eu tiro. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse rostinho é passar o branco no olho. Ele tem que ficar branquinho para mim poder depois trabalhar com o pincel, tá? Com o pincel chanfrado. Para isso, foi que eu dei esse pincel 286-4, que ele é um pincel língua de gato e ele tem a propriedade de cobrir sem deixar marquinha. Então, nós vamos pegar e vamos passar. Olha, eu já hidratei, enxuguei, ele não precisa ter água, mas precisa ser hidratado para tirar as bolinhas. Aí eu venho aqui, seguindo o risco, e vou cobrir o meu olhinho todo. Aí você pode perguntar, mas você cobre até a parte do preto? Eu cubro até a parte do preto, porque fica uma pintura diferente. Se você pôr branco só na parte branca e não colocar no resto, fica meio transparente, meio esquisito. Nessa parte redonda, eu deito assim o pincel e venho cobrindo. Quando chego nessa parte fininha, eu uso o pincel de pé e de lado, ó, para ele preencher, tá? Então, aqui eu uso o pincel deitadinho, no caso desse risquinho, tá? E depois, com um pouquinho mais de tinta, eu venho com ele de pé e de lado e faço o formato do meu olhinho. Agora eu tenho que deixar secar bem para poder aplicar o colorido, tá bom? Então, vamos deixar secar. Eu já tenho um aqui que eu pintei o branco. E que agora, então, eu vou passar o pincel chanfrado. Eu gosto de usar o número 12, tá? Para esse tamanho de olhinho, eu gosto de usar o número 12. Ele é assim, para quem nunca usou, ele não é reto, ele é cortado em diagonal. E é isso que faz com que a tinta passe por tudo dando um tom degradê. Eu usei para essa pintura a tinta azul. Então, a tinta eu usei azul ultramar. Você pode usar outros tons de azul, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou molhar bem o pincel na água. Vou tirar o excesso num paninho de algodão, porque se for poliéster não tira direito, eu não enxugo. Eu só tiro a água, venho na tinta, o pincel de um lado é mais compridinho do que o outro, porque ele tem o corte diagonal, então com essa pontinha maior, eu pego um pouco de tinta e aí eu venho na bandejinha de isopor e vou varrer. Pra quê?
para que eu possa misturar a tinta, para que ela possa fazer o degradê no olhinho. Depois que eu já passei o branco, não dá pra mostrar pra vocês, mas fica uma sombrinha da onde que tem que ficar branco, tá? Então eu venho, ponho o pincel de pé, com a ponta maior pra frente, venho aqui e faço isso aqui. Se eu quero que fique um azul mais forte, como eu fiz aqui, eu carrego um pouco mais na tinta, venho de pé e passo, tá? Ele tem que ser passado assim. Vou até pegar uma folha aqui para mostrar. Ele tem que ser passado. Já secou? Deixa eu... da tinta. Varrer. Ele tem que estar o pincel todo encostado e ser trazido de pé. É lógico que no papel ele não vai correr bem, porque o papel não é EVA nem a tinta de baixo. Mas mesmo assim você pode ver que ele fica mais escuro e vai clareando, tá bom? Então, vou fazer o outro e vamos deixar secar. Seguindo aquele risquinho que nós fizemos. Se depois que você passar o branco o risquinho não aparecer, você pode passar o lápis por cima. Não o 6B, o comum. Porque o 6B, se você passar, ele vai manchar. E aí você faz a íris, né? O colorido. Vamos deixar secar e ele vai ficar assim. Cada olhinho que você fizer, vamos supor que você pegue 10 bonequinhas. Você vai usar os mesmos materiais e o risco você vai fazer igual nos 10. Eles não vão sair iguais. Porque na hora de riscar, na hora de passar tinta, dependendo de como tá já seco, pega mais ou pega menos, tá? Mesmo sendo o mesmo EVA, ele não fica igual. Quando ele já tá, ó, sequinho, que eu posso passar as mãos, nós vamos aplicar. Nesse caso aqui, vocês viram que o olho é diferente deste aqui que eu passei o branco, tá? Esse aqui eu passei o branco em tudo, porque ele era sem pálpebra. Esse não, eu passei só na parte de baixo, porque esta parte aqui é a pálpebra. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu pincel chanfrado, tá na água aí, vou lavar bem, e eu vou fazer a sombra. Esta sombra que está em volta do olhinho antes de pôr o preto. Se eu pôr o preto antes, na hora que eu for fazer, eu posso manchar a sombra, tá? Então, primeiro eu faço essa sombra e aí vamos colocar o preto.